Você já se perguntou o que acontece quando os ídolos dourados de Hollywood trocam a tela de prata pela mesa de crepes? Sob a névoa de fumaça de charuto e lustres de cristal, estrelas como Errol Flynn, Frank Sinatra e Clara Bow apostaram tudo, arriscaram grandes somas, iniciaram brigas e até arrastaram um cadáver para o jogo. Esta noite, mergulhamos em 15 noites inesquecíveis, quando a fama e a fortuna colidiram com o implacável atrativo do acaso. A briga no Clube Mocambo de Errol Flynn, 20 de setembro de 1941. Em uma noite fresca de setembro de 1941, Errol Flynn entrou no Clube Mocambo com um ar de confiança, que sinalizava problemas à frente. A atmosfera era composta por uma mistura de frequentadores glamourosos de Hollywood e o tilintar de copos de coquetel, mas sob o brilho dos lustres havia uma tensão latente. Em meio à festa, os olhos de Flynn encontraram os do colunista de fofocas Jimmy Fiddler, provocando uma altercação verbal que escalou inesperadamente. Relatos daquela noite fatídica dizem que insultos foram lançados tão rapidamente quanto as bebidas eram servidas, e antes que alguém pudesse acreditar no que estava acontecendo, o temperamento do ator explodiu. Em um impulso de impulsividade, Flynn atingiu Fiddler, desencadeando uma reação em cadeia entre os espectadores. A briga atingiu seu ápice quando a esposa de Fiddler interveio, armada com um garfo que usou para defender seu marido, lacerando a orelha de Flynn. Testemunhas oculares mais tarde lembraram como mesas foram viradas, uma cacofonia de vidro quebrando encheu a sala, e até a banda foi forçada a improvisar tocando o hino nacional para restaurar uma aparência de ordem. Relatos de notícias de arquivo e recordações contemporâneas de pessoas da indústria fornecem um retrato vívido daquela noite caótica, destacando como até mesmo os famosos não estavam imunes aos perigos das emoções intensas e das apostas altas. Figuras detalhadas da época revelam que essa confusão resultou em ferimentos leves para vários participantes da festa e uma investigação policial breve, mas intensa, que terminou sem prisões importantes. O evento permanece como um testemunho inesquecível de como a pressão do constante escrutínio público e demônios pessoais poderiam desencadear explosões selvagens na era dourada de Hollywood. Mesmo décadas depois, a história do confronto de Flynn no Mocambo continua gravada nos anais do folclore do entretenimento, narrada com o mesmo assombro sussurrado por aqueles que a testemunharam em primeira mão. Briga na cozinha, no aniversário de Errol Flynn, maio de 1942. Na calada de uma noite tranquila de maio de 1942, a festa de aniversário de 32 anos de Errol Flynn tomou um rumo inesperado quando uma disputa doméstica irrompeu em sua própria cozinha. Enquanto a celebração pretendia marcar mais um ano de triunfos cinematográficos, as tensões entre seu círculo íntimo logo aumentaram. De acordo com vários relatos biográficos e recortes de jornais da época, uma discussão começou entre o mordomo contratado por Flynn, Eric J. Hadler, e sua secretária em um cenário inesperadamente íntimo, a cozinha pessoal do ator. O que começou como uma discussão verbal rapidamente se transformou em uma confrontação física, com socos voando e cadeiras virando, enquanto a confusão se tornava mais alta do que as risadas, momentos antes. Descrições dos convidados da festa pintam um quadro vívido de caos. Cacos de vidro espalhados pelo chão de mármore, um rastro de vinho derramado e a inconfundível aura de choque que se espalhou pela reunião. Relatos indicam que a briga durou quase meia hora, com espectadores se esforçando para intervir enquanto a equipe tentava desesperadamente restaurar a calma. Relatórios de notícias contemporâneas e entrevistas de arquivo com convidados revelam que a altercação deixou um rastro de memorabilia quebrada e egos feridos, em vez de ferimentos duradouros. O incidente foi posteriormente relatado em várias revistas de bastidores de Hollywood, que observaram que não era a primeira vez que a personalidade extravagante de Flynn havia causado caos em suas próprias festas. Relatos históricos também observam que a disputa criou um efeito dominó que afetou futuros negócios e relacionamentos pessoais, alterando sutilmente a trajetória da carreira do ator. O evento, documentado tanto em jornais quanto em memórias de primeira mão, serve como um vislumbre íntimo da vida privada de um ícone público cuja carisma era igualada apenas por sua volatilidade. À medida que a noite chegava ao fim, com os convidados exaustos, se dispersando, a cena permanecia como um lembrete pungente de como conflitos pessoais e altas expectativas poderiam convergir em uma explosiva e inesquecível celebração. O acidente de $50 mil de Mickey Rooney em Vegas, início da década de 1950. Em uma era em que o glamour de Las Vegas começava a capturar a imaginação de Hollywood, Mickey Rooney entrou em um cassino com a audácia de um grande apostador e a vulnerabilidade de um homem que não temia arriscar tudo.
Durante o início da década de 1950, o lendário ator se viu no centro de uma notória sessão de jogo que deixaria uma marca duradoura em sua fortuna financeira. Fontes da época, incluindo reportagens detalhadas e registros de cassinos, revelam que Rooney apostou uma soma astronômica de quase $50 mil, um valor que causou ondas de choque nos círculos de jogo da época. Sua aposta usada na mesa de craps foi mais do que um lapso momentâneo de julgamento. Foi emblemática da cultura de excessos que permeava o submundo de Hollywood. Testemunhas oculares descreveram como o barulho dos dados e os murmúrios de antecipação ao redor da mesa foram abruptamente substituídos por suspiros quando os números não caíram a seu favor. Especialistas da indústria e do jogo mais tarde quantificaram que a perda não apenas colocou em risco sua estabilidade financeira imediata, mas também o forçou a uma prolongada luta com dívidas, que culminou em processos de falência que lançaram uma longa sombra sobre seus anos posteriores. Imagens de arquivo e registros biográficos indicam que os arquivos pessoais de Rooney foram posteriormente examinados por especialistas financeiros, que estimaram a perda, em dólares de hoje, em várias centenas de milhares de dólares, marcando-a como um dos colapsos de jogo mais significativos de sua época. A narrativa detalhada tecida pelos jornais, juntamente com testemunhos pessoais de outros jogadores, retratou este colapso como um exemplo dramático de como até mesmo estrelas adoradas não estavam imunes ao perigoso fascínio das altas apostas de Vegas. A experiência de Rooney é um lembrete poderoso da linha tênue entre o glamour e a queda, capturada para sempre nas lendas sussurradas dos antigos corredores de Vegas, enquanto os dados rolavam sobre sua fortuna. Festa de pôquer com o cadáver de John Barrymore, 1942. Em uma reviravolta bizarra da predileção de Hollywood pelo dramático, um notório jogo de pôquer tomou um rumo ainda mais macabro em 1942, quando o corpo sem vida de John Barrymore foi levado à mesa para uma última aposta de alto risco. Este episódio perturbador ocorreu quando o diretor Raoul Walsh e um grupo íntimo de amigos, em uma embriaguez de rebeldia e desafio, organizaram um jogo de pôquer que borrava as fronteiras entre a vida e a morte. Relatos detalhados desse período, extraídos de recortes de jornais e memórias dos envolvidos, revelam que o corpo do ator falecido foi temporariamente removido do necrotério e usado como um macabro adereço em uma última ousada mão de cartas. Testemunhas escreveram a cena com uma mistura de choque e humor negro, observando que o tableau macabro foi montado na residência de Errol Flynn, onde a atmosfera da festa já estava carregada com uma mistura intoxicante de excesso e irreverência. Registros históricos indicam que a façanha não foi apenas para causar choque. Foi um ato imbuído de uma contracultura rebelde que questionava a própria santidade da morte e da celebridade. Figuras extraídas de relatórios policiais da época sugerem que, embora a festa tenha permanecido confinada ao círculo interno, o escândalo logo vazou para a consciência pública, provocando ampla cobertura da mídia e acendendo debates sobre decência e respeito nos círculos de Hollywood. Blogs contemporâneos e análises retrospectivas desde então dissecam o evento como um exemplo principal dos extremos aos quais a elite da Era de Ouro iria para imortalizar seus estilos de vida hedonistas, mesmo diante de tabus sociais. A narrativa da festa de pôquer com o cadáver de Barrymore continua a ressoar, capturando a complexa interação entre fama, excesso e o macabro, uma história que ecoa através das décadas, sem oferecer conclusões morais claras, apenas um olhar direto sobre as linhas tênues entre a vida e o legado da lenda. A Fúria de Frank Sinatra no Sands Hotel, setembro de 1967. Sob o brilho incandescente de Las Vegas, em setembro de 1967, a fúria de Frank Sinatra irrompeu de uma maneira que logo seria sussurrada nos corredores sagrados do Sands Hotel. Conhecido por sua postura calma no palco, a reação de Sinatra a uma disputa financeira crescente tornou-se explosiva quando ele descobriu que o dono do cassino, Howard Hughes, havia cortado seu crédito. Artigos de notícias daquela época relatam como, tomado pela indignação, Sinatra tomou um carrinho de golfe e o dirigiu através de uma janela de vidro em um acesso de raiva, um espetáculo que causou ondas de choque no estabelecimento. Figuras detalhadas dos livros contábeis do cassino indicam que o tumulto não foi meramente simbólico. Foi um desabafo físico contra um marcador impressionante de $50 mil que Sinatra havia acumulado, um valor que, em dólares de hoje, equivaleria a uma quantia consideravelmente maior. Relatos de testemunhas oculares enfatizam a natureza surreal do incidente. Móveis foram arremessados, ameaças foram gritadas, em meio ao caos. A tirada de Sinatra incluiu até comentários controversos e incendiários que chocaram muitos que antes o idolatravam.
Imagens de arquivo e entrevistas com funcionários do cassino pintam o retrato de um homem levado ao limite pelas pressões combinadas de dificuldades financeiras e o escrutínio público que se tornaram uma marca registrada de sua persona. Biógrafos observam que este incidente marcou um ponto de virada na vida de Sinatra, onde o verniz glamouroso da era Rat Pack deu lugar a batalhas pessoais mais turbulentas. Investigações tanto pela segurança do hotel quanto pela polícia foram iniciadas, embora nenhuma acusação tenha sido feita, um desfecho que apenas aprofundou a lenda de The Boss. À medida que a noite concluía em um turbilhão de lendas sussurradas e manchetes discretas, o incidente deixou um legado de emoção humana crua e desafio irrestrito, perfeitamente entrelaçado no tecido da tradição de Las Vegas. As perdas de alto risco de George Raft, década de 1930. Durante a tumultuada década de 1930, a icônica persona de gangster de George Raft se estendeu muito além das telas de cinema e entrou no mundo clandestino do jogo de alto risco, onde fortunas podiam mudar de mãos num piscar de olhos. Conhecido por sua frieza na tela e bravata fora dela, as façanhas de jogo de Raft se tornaram lendárias entre os insiders de Hollywood e frequentadores de cassinos. Recortes de jornais contemporâneos e relatos em primeira mão revelam que Raft era notório por apostar somas enormes em jogos de blackjack e corridas de cavalos, frequentemente apostando um valor que ofuscava as apostas típicas de seus pares. Registros detalhados de livros caixa privados de cassinos da época sugerem que as perdas de Raft eram astronômicas, com algumas estimativas indicando que uma fração significativa de seus ganhos, quase um terço, era dedicada ao jogo. Sua famosa piada sobre gastar um terço de seus ganhos em jogos de azar, um terço em mulheres e um terço em cavalos, tornou-se uma frase emblemática entre seus associados, ecoando a natureza precária do estilo de vida que ele levava. Análises aprofundadas de biógrafos apontam que, embora as façanhas de Raft fossem marcadas por apostas ousadas e vitórias monumentais, elas eram igualmente definidas por derrotas esmagadoras que o deixavam financeiramente e emocionalmente exausto em inúmeras ocasiões. Testemunhas oculares de salas enfumaçadas e clubes exclusivos relataram noites cheias de suspense, onde o tilintar das fichas e o murmúrio das apostas formavam uma trilha sonora hipnótica para a existência de altos e baixos de Raft. Esses episódios documentados nos arquivos privados de ambos os cassinos e nas memórias pessoais dos companheiros de Raft oferecem uma visão detalhada dos riscos e recompensas financeiras de uma vida vivida no limite. O legado das aventuras de alto risco de George Raft não é, portanto, apenas uma crônica de vitórias e derrotas, mas um retrato vívido de uma era em que cada aposta carregava o peso do orgulho pessoal e a pressão implacável da expectativa pública. John Huston's Misfits. Década de 1950, quando prazeres clandestinos e o fascínio de salas escondidas faziam parte do submundo de Hollywood, Gene Martin adotou uma abordagem engenhosa para preservar seus prazeres privados ao instalar uma mesa de blackjack secreta em seu camarim. Relatos daquela época, extraídos de uma combinação de memórias pessoais e jornalismo de entretenimento, revelam que a inovação de Martin nasceu da necessidade, uma forma de escapar dos olhos curiosos dos oficiais de cassino e chefes de mesa que estavam sempre prontos para atacar ao menor sinal de impropriedade. Relatos de testemunhas e anedotas dos bastidores detalham como a suíte improvisada de Martin estava equipada com fichas sem marcação, um dealer cuidadosamente selecionado e um layout discreto que permitia a ele e a alguns poucos confidentes se entregarem a jogos de apostas altas, sem as restrições usuais do escrutínio público. Análises da indústria da época observam que este jogo privado de blackjack não apenas salvou Martin de um possível constrangimento financeiro, mas também lhe proporcionou um refúgio exclusivo para relaxar. Registros financeiros de vários círculos de jogos privados indicam que as somas em jogo nessas sessões clandestinas frequentemente rivalizavam com as dos cassinos formais, com apostas na casa dos milhares. Jornalistas e biógrafos, desde então, maravilharam-se com a engenhosidade por trás das operações secretas de Martin, que encapsulavam a dualidade de sua persona pública, um afável e simpático artista durante o dia e um ousado aventureiro à noite. Fotografias de arquivo e notas de estúdio capturam a aura discreta da sala, agora um emblema dos prazeres ocultos de Hollywood. À medida que as cartas eram distribuídas naquela suíte secreta, o risco não era apenas com dinheiro, mas com a própria essência da privacidade e da celebridade, fundindo-se perfeitamente no labirinto e tapeçaria de uma era passada. O escândalo de crédito de Clara Bow, no Calneva, outubro de 1930. Em uma era definida pelo clamor dos speakeasies e pela crescente influência da cultura das celebridades, o envolvimento de Clara Bow com o Calneva Lodge em outubro de 1930 transformou suas finanças pessoais em manchetes.
Recortes de jornais contemporâneos e cartas pessoais revelam que o escândalo se desenrolou quando o marido de Ball a culpou publicamente por emitir cheques de jogo descontrolados no famoso estabelecimento de Lake Tahoe, causando repercussões tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Relatórios detalhados do período indicam que o gerente do cassino estava tão irritado com as frequentes cobranças não autorizadas que desfilava pelos corredores com ares de quem acreditava ser o dono do lugar. Dados financeiros descobertos em registros arquivados mostram que o crédito estendido a Ball frequentemente subia para milhares, uma quantia que era tanto um luxo quanto um fardo em uma era de rápida mudança econômica. Estudos biográficos da estrela do cinema mudo descreveram como o escândalo foi mais do que apenas um incidente isolado. Foi emblemático do estilo de vida maior que a vida e dos riscos inerentes ao excesso de celebridade durante a Era Dourada. Relatos jornalísticos de publicações da indústria, na época, fornecem uma análise detalhada das implicações financeiras do escândalo, observando que os gastos descontrolados levaram a tensões significativas nos relacionamentos pessoais e na reputação de Ball. Análises detalhadas de historiadores posteriores retratam o incidente como um microcosmo das vulnerabilidades enfrentadas por estrelas que navegavam tanto a adoração quanto o escândalo em uma época em que a privacidade era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter. Com uma mistura de nostalgia melancólica e detalhes forenses, a narrativa do debacle de crédito de Clara Ball no Cal Neva continua a ressoar como um lembrete marcante dos perigos que se escondiam por trás do glamour, integrando-se perfeitamente ao complexo mosaico do passado lendário de Hollywood, o colapso das apostas de Walter Matthau no Treino de Primavera, 1961. Em uma manhã fresca de primavera, em 1961, enquanto a temporada de beisebol começava a despertar esperança e antecipação, Walter Matthau se viu envolvido em um fiasco de apostas que deixaria uma marca indelével em sua carreira, de outra forma ilustre. Colunas esportivas de arquivo, os CMOS, década de 1950, quando prazeres clandestinos e o fascínio de salas escondidas faziam parte do submundo de Hollywood, Dean Martin adotou uma abordagem engenhosa para preservar seus prazeres privados ao instalar uma mesa de blackjack secreta em seu camarim. Relatos daquela época, extraídos de uma combinação de memórias pessoais e jornalismo de entretenimento, revelam que a inovação de Martin nasceu da necessidade, uma forma de escapar dos olhos curiosos dos oficiais de cassino e chefes de mesa que estavam sempre prontos para atacar ao menor sinal de impropriedade. Relatos de testemunhas e anedotas dos bastidores detalham como a suíte improvisada de Martin estava equipada com fichas sem marcação, um dealer cuidadosamente selecionado e um layout discreto que permitia a ele e a alguns poucos confidentes se entregarem a jogos de apostas altas sem as restrições habituais do escrutínio público. Análises da indústria da época observam que essa configuração privada de blackjack não apenas salvou Martin de um possível constrangimento financeiro, mas também lhe proporcionou um refúgio exclusivo para relaxar. Registros financeiros de vários círculos de jogos privados indicam que as somas em jogo nessas sessões clandestinas frequentemente rivalizavam com as dos ambientes formais de cassinos, com apostas na casa dos milhares. Jornalistas e biógrafos, desde então, maravilharam-se com a engenhosidade por trás das operações secretas de Martin, que encapsulavam a dualidade de sua persona pública, um artista simpático e afável durante o dia e um aventureiro ousado à noite. Fotografias de arquivo e notas de estúdio capturam a aura discreta da sala, agora um emblema dos prazeres ocultos de Hollywood. À medida que as cartas eram distribuídas naquela suíte secreta, o risco não era apenas com dinheiro, mas com a própria essência da privacidade e da celebridade, fundindo-se perfeitamente no labirinto e tapeçaria de uma era passada. O escândalo de crédito de Clara Ball no Cal Neva, outubro de 1930. Em uma era definida pelo clamor dos speakeasies e pela crescente influência da cultura das celebridades, o envolvimento de Clara Ball com o Cal Neva Lodge em outubro de 1930 transformou suas finanças pessoais em manchetes. Recortes de jornais contemporâneos e cartas pessoais revelam que o escândalo se desenrolou quando o marido de Ball a culpou publicamente por emitir cheques de jogo descontrolados no famoso estabelecimento de Lake Tahoe, causando repercussões tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Relatórios detalhados do período indicam que o gerente do cassino estava tão irritado com as frequentes cobranças não autorizadas que desfilava pelos corredores com ares de quem acreditava ser o dono do lugar. Números financeiros descobertos em registros arquivados mostram que o crédito estendido a Ball frequentemente subia para milhares, uma quantia que era tanto um luxo quanto um fardo em uma era de rápida mudança econômica. Estudos biográficos da estrela do cinema mudo descrevem como o escândalo foi mais do que apenas um incidente isolado. Foi emblemático do estilo de vida maior que a vida e dos riscos inerentes ao excesso de celebridade durante a Era de Ouro.
Relatos jornalísticos de publicações da indústria na época fornecem uma análise detalhada das implicações financeiras do escândalo, observando que os gastos descontrolados levaram a tensões significativas nos relacionamentos pessoais e na reputação de Ball. Análises detalhadas de historiadores posteriores retratam o incidente como um microcosmo das vulnerabilidades enfrentadas por estrelas que navegavam tanto a adoração quanto o escândalo em uma época em que a privacidade era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo. Com uma mistura de nostalgia melancólica e detalhes forenses, a narrativa do desastre de crédito de Clara Ball no Calneva continua a ressoar como um lembrete marcante dos perigos que se escondiam por trás do glamour, integrando-se perfeitamente ao complexo mosaico do passado lendário de Hollywood, o colapso das apostas de treinamento de primavera de Walter Matthau, 1961. Em uma manhã fresca de primavera, em 1961, quando a temporada de beisebol começava a despertar esperança e expectativa, Walter Matthau se viu envolvido em um fiasco de apostas que deixaria uma marca indelével em sua carreira, de outra forma, ilustre. Colunas esportivas de arquivo, Hour, e entrevistas pessoais da época revelam que, durante uma aparentemente inofensiva filmagem de um piloto de TV na Flórida, Matthau apostou a impressionante soma de $183 mil em jogos de treinamento de primavera, uma aposta que foi tão audaciosa quanto financeiramente catastrófica. Figuras detalhadas extraídas de registros de apostas e logs internos do cassino sugerem que esta aposta monumental foi feita através de um notório agiota ligado à máfia, o que mais tarde forçou Matthau a enfrentar a dura realidade de dívidas crescentes. Relatos de notícias contemporâneas de 1961 pintaram o retrato de um homem sobrecarregado pelo próprio risco que procurou abraçar, com as consequências do colapso eventualmente necessitando de um período de 6 anos, durante o qual Matthau lutou para liquidar as dívidas astronômicas. Especialistas financeiros da época estimaram que a perda, quando ajustada pela inflação, equivaleria a uma soma impressionante em dólares de hoje, destacando a enorme escala da aposta. Recordações pessoais de colegas e pessoas do setor descreveram a atmosfera em torno de Matthau durante aqueles tempos turbulentos, como de tensão palpável e incerteza ansiosa. Um exame detalhado do incidente e documentários retrospectivos revelam que, enquanto seu gênio cômico continuava a brilhar na tela, o golpe financeiro foi um lembrete sóbrio da natureza volátil das apostas de alto risco. À medida que os créditos daquele capítulo turbulento passavam, a narrativa do colapso de Matthau no Spring Training foi arquivada nos anais das desventuras de celebridades, um relato vívido gravado no tecido de uma era passada. O desastre dos dados de John Wayne, $11 mil, 1973. Nos últimos dias de uma carreira lendária, John Wayne se viu em uma situação onde um único lançamento de dados em 1973 encapsularia tanto seu espírito desafiador quanto os riscos inerentes ao jogo. Recortes de jornais contemporâneos e diários pessoais de pessoas próximas ao ator descrevem um incidente em que, em meio a um surto de fadiga no set e turbulência pessoal, Wayne aventurou-se em um cassino em Nevada, com a esperança de uma emoção rápida, uma esperança que rapidamente se desfez quando ele perdeu $11 mil em uma única jogada de dados. Registros financeiros detalhados e relatórios dos bastidores indicam que essa perda não foi apenas um acidente impulsivo, foi sintomática das lutas mais profundas que Wayne enfrentava naquela época, à medida que problemas de saúde e demônios pessoais começavam a cobrar seu preço. Biógrafos notaram que o valor, ajustado pela inflação, representa uma parte significativa dos recursos disponíveis de Wayne, uma quantia que chocou tanto os insiders quanto os observadores casuais. Testemunhas oculares lembraram o momento com uma mistura de descrença e aceitação sombria, descrevendo como a expressão calma, quase estoica de Wayne, disfarçava a turbulência que fervia sob a superfície. Imagens de arquivo e artigos detalhados de jornal revelam que o incidente provocou uma série de conversas discretas entre os funcionários do cassino, muitos dos quais mais tarde comentariam sobre a natureza surreal de testemunhar uma lenda sucumbir aos caprichos do destino. Nas semanas seguintes, enquanto as declarações públicas permaneciam mínimas, memorandos internos circulavam entre os executivos de produção sobre o impacto potencial na agenda de Wayne. O incidente, documentado meticulosamente em arquivos de entretenimento, serve como uma ilustração franca dos riscos inerentes ao mundo glamouroso, mas implacável, das apostas em Hollywood, deixando para trás um capítulo de intriga e recordações sussurradas. Dívida e batalhas legais, de Marlon Brando, início dos anos 70. Durante o turbulento início dos anos 70, quando Hollywood estava se redefinindo através do cinema revolucionário e de convulsões pessoais, a vida financeira de Marlon Brando começou a desmoronar enquanto ele enfrentava dívidas colossais e uma série crescente de batalhas legais. Relatórios investigativos daquela época, apoiados por relatos detalhados, biografias e análises financeiras,
revelam que a fortuna astronômica de 20 milhões de dólares de Brando estava sendo sistematicamente erodida por uma combinação de gastos extravagantes, investimentos mal administrados e perdas incessantes em jogos de azar. Documentos judiciais arquivados e artigos de notícias contemporâneos fornecem números e dados que traçam o rápido declínio do império financeiro de Brando, pintando um retrato de um ator preso entre as exigências de sua arte e os perigos de um estilo de vida que flertava com a autodestruição. No meio de uma carreira que ainda atraía aclamação e controvérsia, as tensões financeiras começaram a lançar longas sombras sobre sua imagem pública. Colegas e amigos próximos, mais tarde, lembraram que a incapacidade de Brando de controlar seus gastos foi exacerbada por uma necessidade compulsiva de buscar vitórias nas mesas de jogo, um hábito que resultou em perdas crescentes que as batalhas legais mal conseguiam conter. Registros detalhados de processos judiciais e entrevistas com consultores financeiros da época indicam que suas disputas legais não eram apenas um dreno em seus recursos, mas também uma fonte incessante de estresse. À medida que telefonemas noturnos e notificações legais implacáveis se tornaram rotina, a turbulência financeira de Brando foi dissecada por especialistas da indústria e documentada em perfis aprofundados em grandes revistas de entretenimento. A narrativa de sua espiral descendente, rica em números e relatos de primeira mão, fala muito sobre a volatilidade inerente das fortunas das celebridades e permanece entrelaçada no tecido dos contos mais cautelosos de Hollywood, um relato que permanece na memória como uma representação marcante do preço do excesso. Falência que encerrou a carreira de Mickey Rooney, 1996. No crepúsculo de uma carreira ilustre que outrora dominou os palcos da Broadway e as telas de Hollywood, a luta de toda a vida de Mickey Rooney com o jogo atingiu seu trágico ápice em 1996, quando a falência finalmente reivindicou suas fortunas. Diversos relatos de historiadores financeiros, memórias pessoais e reportagens de arquivo indicam que, apesar de ganhar impressionantes $65 mil por semana durante seu auge na Broadway, a paixão incontrolável de Rooney pelo jogo acabou esvaziando suas contas bancárias, deixando-o com apenas $18 mil em bens pessoais na época de seu falecimento. Registros detalhados do tribunal e testemunhos de insiders revelam que a queda de Rooney na ruína financeira não foi um infortúnio repentino, mas a culminação de décadas de apostas impulsivas e riscos extravagantes. Analistas do período destacam que o dilema de Rooney foi agravado pela cultura de apostas altas que envolvia Hollywood, onde a atração por dinheiro rápido frequentemente mascarava uma vulnerabilidade subjacente. Os números financeiros extraídos dos registros de falência pintam um quadro vívido de um ator que apostou não apenas dinheiro, mas também a estabilidade que vinha com ganhos constantes, uma história de advertência registrada nos anais dos escândalos financeiros de celebridades. Artigos de jornais contemporâneos e documentários biográficos da época relatam cenas das tentativas desesperadas de Rooney para salvar suas fortunas em declínio, com anedotas de telefonemas frenéticos e súplicas apaixonadas aos credores. A narrativa em torno de sua falência foi revisitada inúmeras vezes em reportagens retrospectivas, cada uma reexaminando o impacto de uma vida vivida no limite arriscado do glamour e da incerteza. À medida que os registros desse período fatídico continuam a ser analisados por especialistas financeiros e historiadores culturais, a trágica história de Rooney permanece incrustada no amplo tecido das quedas mais notórias de Hollywood, uma história que ressoa com autenticidade crua e realismo marcante. O vício em jogos de azar ligado à máfia de Bing Crosby, década de 1930. No início da década de 1930, à medida que o mundo do rádio e do cinema alcançava uma popularidade sem precedentes, o envolvimento de Bing Crosby no obscuro mundo do jogo clandestino revelou um lado da estrela que poucas imagens públicas capturaram. Extensos arquivos do FBI, diários pessoais e reportagens de jornais da época detalham como as frequentes visitas de Crosby a antros de jogo ilegais, um mundo entrelaçado com o notório e várias conexões com a máfia, gradualmente se transformaram em um vício avassalador. Documentos iniciais das autoridades, repletos de números precisos e detalhes investigativos, revelam que o hábito de Crosby de frequentar esses antros não era uma mera aventura, mas uma obsessão contínua que corroía tanto suas finanças quanto sua imagem pública. Relatórios de veículos de notícias confiáveis da época rastrearam meticulosamente suas interações com figuras conhecidas da máfia, fornecendo uma visão de uma vida secreta que era ao mesmo tempo perigosa e fascinante. Biógrafos e historiadores do entretenimento destacaram desde então que as aventuras de jogo de Crosby, quantificadas por perdas recorrentes na casa dos milhares, eram emblemáticas dos riscos mais amplos que acometiam muitas das maiores estrelas de Hollywood.
Entrevistas com ex-associados e artigos arquivados descreveram o carisma e a vulnerabilidade simultâneos do ator, uma dicotomia que lhe permitia conquistar corações no palco, enquanto sucumbia silenciosamente ao fascínio da mesa de apostas fora do palco. Registros detalhados de tribunais e da polícia da época oferecem uma análise minuciosa das somas envolvidas, enfatizando como a influência da máfia alcançava profundamente o submundo financeiro da cultura das celebridades. À medida que sussurros de seus hábitos clandestinos circulavam tanto pelos corredores do poder quanto pelo murmúrio do cotidiano, a vida de Crosby tornou-se um estudo fascinante de ambição, risco e a busca incessante por emoção. Este capítulo peculiar de sua carreira lendária permanece como uma nota de rodapé intrigante nos anais da Era de Ouro de Hollywood, entrelaçado no tecido complexo de uma era definida por excessos, intrigas e perigos não ditos. Se você gostou deste mergulho nos momentos mais selvagens de apostas de Hollywood, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais histórias que revelam os bastidores das vidas secretas das lendas. E não se esqueça de ativar o sino, porque você nunca sabe quais outras histórias não contadas de fama, fortuna e loucura podem estar esperando nos bastidores.